amigos, muito boa tarde. Com o patrocínio da Santo Antônio Energia, estamos aqui para mais um Papo News. O Papo News se dedica a contar a história de Rondônia através de pessoas, de fatos. Hoje a gente tem uma história, aliás, um personagem diferente. Hoje a gente vai contar a história de Rondônia com quem já está acostumado a contar a história de Rondônia. Eu vou conversar com o Manuel Torinho, do jornal Alto Madeira, aliás, da família Torinho. E quando a gente fala de família Torinho, está falando de jornal Alto Madeira, que está pertinho de fazer 100 anos. Ele veio para cá também para participar dessa festa. Mas hoje a gente vai conhecer as raízes desse glorioso centenário do Alto Madeira. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Sair lá da... Você está em Belém do Pará, né? Em Belém do Pará. É. Você foi reitor lá da Universidade de... Fui reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. Da UFRA. É. Bom, Manuel, me conta aqui só uma coisa. Você nasceu aqui, se formou aqui até o ginásio. Antigamente a gente formava no ginásio, né? Depois fazia a admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio. Tinha que ter latim, português, essa coisa toda. Religião, é verdade. E aí daqui você foi estudar? Aí eu fui para Belém com duas finalidades. Fazer o serviço militar no CPOR, né? Eu sou da reserva. Tenente R2. Tenente R2. E ingressei na agronomia. Na antiga Escola de Agronomia da Amazônia. Me formei em agrônomo em 1963. Bom, dessa época, quando você estava aqui, o jornal Alto Madeira já estava dando aí, já era um jovem, já tinha alguma coisa. Eu queria que você me contasse dessas raízes. Como é que nasce o jornal Alto Madeira? Quando é que ele nasce? Daquilo que você se lembra. Não precisa se atentar muito àquela coisa de, olha, a data foi... Não. A hora, né? Não, nada disso. Pode contar aí do jeito que você acha que foi, daquilo que você se lembra. Olha, eu me lembro fatos muito interessantes sobre a vida do jornal, porque Curumim, sendo um menino aqui em Porto Velho, né, saindo daqui com mais ou menos 15 anos, quando eu fui então fazer o colegial em Belém, no Colégio Salesiano do Carmo, eu me lembro de todo o movimento em torno do jornal. Primeiro, o jornal funcionava ali na Praça Jonatas Pedrosa, ali na avenida, na Rua Rio Branco. E próximo ao jornal tinha a sede da UDN, da União Democrática Nacional, cujo presidente era um polêmico odontólogo que tinha aqui, o doutor Luiz Cantanhede. Então, a nata política de Porto Velho costumava se reunir naquele canto. Você tinha um jornal e tinha a sede de um partido. Era muito interessante. Era boca maldita, né? Boca maldita, A gente assistia aqueles debates em torno do que predominava na época, que era o aloizismo e o renatismo, né? E eu vivia muito isso porque o jornal a gente tinha que ter contato frequente, fosse um recado para o Euro, que era o meu irmão mais velho, que nesse tempo se envolvia com o jornal. E como também nós descíamos do Colégio Dom Bosco pela ladeira, chamada ladeira da prefeitura, que é a ladeira José Bonifácio. Que hoje é Coronel Centeno. Coronel Centeno, eu não sabia disso. Coronel não, Comendador Centeno. E aí a gente via ali aquelas discussões, se envolvia, né? Havia o hotel do Mr. Davis, à nossa esquerda, havia o buraco onde morava. Hotel do Mr. Davis, onde morou a dona Juraci com o Valdemar, que estão agora nos assistindo. Pois morar lá no Hotel Davis. Exatamente, né? Então era um ambiente muito interessante. E eu via toda a luta para confeccionar o jornal. Eu conhecia, por exemplo, o Boy, que era o grande oficial mestre, que fazia as máquinas do jornal rodar, que ligava a impressora, que organizava as caixas onde tinham os tipos pequenininhos, né? Há pouco tempo teve aqui comigo o Zezinho, jornalista, e que trabalhou com a primeira caixa mais ou menos organizada, a primeira caixa mais moderna de linotipo, lá do jornal Alto Madeira. Pois exatamente. E você vê que habilidade, né? Porque cada caixinha daquela tinha uma letra. Isso. E você então pegava a notícia datilografada normalmente, né, nessas máquinas antigas, e ia montar
os comentários sociais, os comentários políticos, as resenhas, etc. E eu assistia isso muito, né? Eu via muito isso com meu irmão, porque é preciso que a gente diga também que a grande fonte supridora de notícia à época, que eu me lembro, eram os jornais do sul do Brasil, que chegavam a Porto Velho nas asas da Cruzeiro do Sul. E os jornais de Belém e Manaus, que chegavam ou via vapor, né, pelo Sinap, ou também nos Catalinas da Panair do Brasil. Tudo assim, muito rápido, com uma semana mais ou menos. Não tem dúvida, três meses. Um delay de 3 meses. 3 meses de atraso era novidade, né? Interessante, você falou de Asas da Panair, que dá o nome ao bairro aqui que a gente chama hoje aqui de Panair. Panair, é a Panair do Brasil, né? Panair do Brasil, Então isso tudo era muito vivo na minha memória, porque eu me lembro de o euro, e às vezes eu acompanhava, né, para receber uma maçã que vinha no avião, uma coisa desse tipo, um sanduíche de queijo, né? E eu me lembro de a gente pegar aqueles jornais e imediatamente ele andando, né? Porto Velho não tinha nem carro. Andando a gente vinha para casa lá do aeroporto, que é onde, próximo ali a Praça Aloysio Ferreira. Próximo de onde está hoje o estádio Aloysio Ferreira. Por ali. Por ali. E aí você vinha até a casa nossa, que é onde o euro ainda reside, e ele sentava na cama, numa posição de Buda, com uma gilete, a recortar as notícias, e aquilo dali a gente levava imediatamente para os compositores do jornal aqui na Praça Jonatas Pedrosa, né? Que barato. Outras coisas também da história do jornal, quando não chegava papel, né, o papel de imprensa que vinha em resmas, não vinha em rolo, ele às vezes se deslocava de barco para encontrar com um navio que estava atracado, parado, quebrado, coisa que vale. Tinha atolado, tinha de tudo, né? E aí havia um diálogo dele com o comandante, com o imediato, para que esse papel pudesse ser colocado num pequeno motor de popa e ele trazer para Porto Velho. Mas há um fato difícil, né, mano? Difícil. Muito difícil. Há um fato que eu quero lembrar que dá uma cor à importância do jornal em manter naquela ocasião, naquele momento, naquele tipo de estrutura social e econômica que tinha Porto Velho, é que quando o papel realmente faltava, o jornal era impresso em papel de embrulho. O famoso papel de pão. Papel de pão, né? Ele embrulhava e aí o jornal podia sair verde, o jornal podia sair cor-de-rosa, o jornal podia sair amarelo, podia sair branco, podia sair na cor que as padarias disponibilizavam, né? Isso é uma coisa Eu acho que por tudo isso é que faz do Alto Madeira uma história sui generis, né? Manuel, uma empresa no Brasil, normalmente as empresas no Brasil, elas são fundadas e dentro de 2, 3 anos ela ou quebra ou, enfim, ela tem um período, o período de vida de uma empresa no Brasil é muito curto. 100 anos é muita coisa, mas 100 anos de jornal é mais ainda, né? É muito mais, é quase que impossível. E 100 anos de jornal em Rondônia é mais ainda, né? Não, aí é coisa divina. É coisa de Deus. É milagre de Deus. É milagre de Deus. É milagre de Deus. Porque se você olha os jornais brasileiros que são centenários, são hoje em torno aí 20 a 30 jornais. Por aí, são 29, se eu não me engano. Com exceção de 2, o resto tudo está no Brasil mais desenvolvido. A maioria deles no sul-sudeste, uns 2 pelo Nordeste, Bahia e Pernambuco. À tarde, o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio de Pernambuco, né? E os 2 outros, um em Manaus, que é o Jornal do Comércio, e o Alto Madeira. Então isso tem um valor histórico muito grande. Isso para sua família, e aí eu estou falando de você, do euro, porque a família de vocês também é o seguinte, não é somente a família Torinho. O Buda era da família. Como era o nome do outro lá, que era o Major? Pochó. Perdão, o Pochó. Mas tem um outro lá, rapaz, que ele foi embora há pouco tempo, subiu, foi para o...
Não, o PP, Suede Pinheiro. Sim, Suede Pinheiro. claro. Quer dizer, esse pessoal todo, na verdade, é da família, né? Não tem ninguém que... O jornal abraçou a todos, né? Em verdade, a imprensa tem esse poder, né? O jornalismo tem esse poder, a televisão tem esse poder. E o interessante, Manuel, é o seguinte, é que todos nós somos funcionários do Alto Madeira. Todos. Não tem um jornalista. Não tem um jornalista daqui, não tem uma pessoa que trabalha na imprensa que não seja umbilicalmente ligado ao jornal Alto Madeira. Por ter trabalhado, por ter amigos, por ter carinho. Até admiração. Admiração por ser leitor. Por ser leitor, é verdade. Isso aí é um reconhecimento que a gente vê na figura, sobretudo, do Euro e do Luiz Torinho quando saem, né? É verdade. O carinho, as pessoas querendo fotografar com eles, isso é muito interessante. O Euro, a primeira vez que eu vi o seu Euro, ele estava com a máquina pendurada no pescoço. E eu fiquei assim... Olha, antigamente tinha uma revista chamada Seleções, que tinha lá uma seção chamada Meu Tipo Inesquecível. Ele é meu tipo inesquecível. Que bom. Nunca vou esquecer aquela figura. Depois ficamos amigos, a gente se encontra por aí assim. Eu não sei, eu acho que eu não conheço pouca gente que tem aquela vitalidade com a idade que ele tem. 95 anos. Ali, vai ver os 100 anos do Alto Madeira. Vai ver os 100 anos, levanta às 7 horas, vai para o jornal e só sai quando ele faz a última revisão, né? Ele ainda é daquele estilo de matar a letra, de projetar a letra correta na margem do texto, é muito interessante. Mas outro fato também que eu acho que é muito ligado ao jornal é que o nome Alto Madeira vem desde da reorganização dele, né? Desde 1917. Nós não mudamos de nome. Eu tenho uma grande vivência em Belém do Pará, e eu me lembro da Folha do Norte, que depois se transformou em O Liberal, a Província do Pará, que virou o Diário do Pará, né? Que eram jornais também históricos em Belém, mas que ao mudar de proprietário, mudaram de nome também, né? O Alto Madeira não, o Alto Madeira vem desde Tanajura, passa pelos diários associados, né? E chega finalmente a família Torinho com o nome preservado. Nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente passar para o segundo bloco, e eu queria voltar exatamente na gênese do Alto Madeira, lá do Tanajura, até chegar aqui, diários associados, Assis Chateaubriand, que foi o grande mestre de todos nós e figura, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Não. Assim, pessoalmente, não tive. Sentia a força dele do resto do Brasil. Sentia a força dele por aqui, via ele em algumas aparições no Senado. Me lembro bem da revista Manchete ou Cruzeiro. Ele com as beldades todas. Quando ele foi nomeado embaixador do Brasil em Londres, que ele foi se apresentar em uma carruagem, né? Isso aí eu me lembro do fato que a imprensa relata. Olha, gente, o Assis Chateaubriand, ou Chateau do Brasil, como todo mundo chamava, era uma figura feia, era um homem feio, não era nem um pouco, não tinha nada assim que... Mas era o seguinte, era amado por todas as lindas mulheres do mundo. E ele tinha, se a gente somar hoje aqui, alguma coisa como Ronaldo Fenômeno, mais Ike Batista, alguma coisa aí assim, ele incorporava tudo isso. E mandava na política, tanto quanto manda hoje um Renan Calheiros, um Zé Sarney ou coisa que o valha. Quer dizer, era um homem, era alguma coisa. E tinha um poder na mídia muito maior do que tem, por exemplo, as organizações Globo hoje, com seus diários associados. Ele tinha uma rede, né, também por trás, que depois também foi evoluindo, saiu do jornal, da rádio, entrou na televisão, até desaparecer. Manuel Torinho estava me falando a respeito dessa passagem dele lá como acadêmico, como reitor da Universidade Federal do Pará. E aqui nós tínhamos 3 polos. Os meninos chegavam aqui, terminavam o ginásio e não tinha faculdade. Coisa difícil. Vai para onde? Manaus, caso do Adaídes, o Dadá. Vai para Belém, caso do Strutos, Pedro Strutos. Ou vai lá para o Rio de Janeiro, caso do Bubu Johnson. Quer dizer, ou era isso, ou então
Ou então fica quieto, não dá para sair daqui não, vai trabalhar em alguma coisa aqui mesmo que está de bom tamanho. Ou vai para o Exército, que é uma boa também, vai lá para o Quinto Beck. Exato. Você terminou sendo você teve essa capacidade intencional ou não, de levar esses meninos lá para Belém. E lá nós temos uma casa que até hoje pertence ao estado de Rondônia, jogada fora, está lá abandonada as traças, mas que continua sendo a casa do estudante de Rondônia. Universidade de Rondônia. Casa do estudante, eu acho que é CEUB. Casa do estudante universitário. CEUR de Rondônia. Exatamente. Bem, deixa eu te dizer o seguinte, você foi na direção certa. Naquela época, terminava o ginásio aqui, quem quisesse seguir, as famílias que tinham possibilidade, mandavam os filhos para Manaus, Belém e uns poucos para o Rio de Janeiro. Esses normalmente eram bolsistas do governo, do Colégio Pedro II, e daí ficavam estudando em faculdades do Rio de Janeiro, como foi o caso do Frederico Afonso, que fez agronomia no Nacional de Agronomia. Que é o Fred, seu amigo. Fred, meu amigo. Bem, a maioria ia para Belém. Por quê? Primeiro, o transporte era um transporte mais acessível, que se ia de barco, de navio, Frota Branca do Sinap. Segundo, Belém já era uma cidade que oferecia uma universidade plena, você tinha todas as áreas. Manaus, se eu não me engano, na época tinha farmácia, tinha direito, tinha odontologia. Teologia, que era uma área forte lá em Manaus. Serviço social, mas não tinha as engenharias, não tinha as medicinas, né? Belém já tinha. Então a gente ia para Belém. Belém já tinha inclusive escola de agronomia, foi a primeira escola de agronomia da Amazônia. Normalmente você chegava e ficava em repúblicas que aglutinavam estudantes de Rondônia, mas que nós financiávamos isso daí. Por exemplo, eu morei numa república como estudante de curso médio, fazendo cursinho para o vestibular, que tinha o José Adelino, que depois se formou em medicina, veio para cá. Isso. Que é parente do Irã Galo. Isso. Tinha os filhos do coronel Otávio Reis, que era um grande seringalista aqui, o Eugênio, que estudava Direito, o Olegário, que se formou em Economia e depois foi economista da Sudam. Tinha os filhos do Ivo Portugal também, que era uma pessoa comerciante aqui. Então nós nos aglutinávamos em repúblicas, né? Outros moravam em pensão. Nunca morava um isolado, ou dois, ou três, ou então nessas repúblicas. Quando a gente passava para a universidade, nós íamos para a casa do estudante da antiga União Acadêmica Paraense, que funcionava na rua 16 de dezembro. Então o Zé Adelino morou lá e outros estudantes aqui de Rondônia. Era uma casa mantida pela universidade, mas como você sabe, casa de estudante é um negócio meio... Não, é uma das melhores coisas da vida, né? Exatamente, mas é uma bagunça eterna. Quando eu passei na agronomia, a minha escola proporcionava um alojamento para nós que não éramos de Belém. Todos os estudantes de agronomia recebiam uma bolsa da antiga Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVIA, que hoje é Sudam. Olha que coisa, que visão, exatamente. Muito estratégico. A gente fica falando a respeito de, o Brasil está mudando o ensino superior. Agora não. Olha, já vem, né? Não, já vem. E mais uma, a minha escola realizava vestibular em toda a área amazônica. Saíam professores de Belém para fazer vestibular em Porto Velho, em Manaus, em Rio Branco, para recrutar gente que quisesse, jovens que quisessem fazer agronomia. Mas uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, que é um traço bem singular, naquele tempo as comunicações eram difíceis, né? Eu me lembro que quando me comunicava com minha família, que era via radional, e num processo assim extremamente doloroso, de chamar, de cair a ligação, de voltar à cabine, de sair da cabine. Gente, nós estamos falando, olha, criançada, naquele tempo não existia televisão. Primeiro. Exatamente. Segundo, telefone celular não tinha sido inventado. Eu estou dizendo que não existia televisão, a televisão estava sendo inventada, estava começando aquela coisa ali. 1961 foi a primeira vez que eu vi um aparelho de televisão funcionando. 1961. Esse eu tô telefone celular não existe. Telefone fixo, daquele que algumas pessoas ainda têm em casa,
Macaco preto. Era o macaco preto, aquele telefone velho preto, aquele negócio lá. Entra lá que você vai ver, entra no Google aí que você vai ver como é que era aquele negócio de discar. Aquilo era difícil demais. Então a comunicação era via radional. Radional, você recebia um telegrama, Dona Eulália, por exemplo, minha mãe vai falar com o senhor no dia tal. Aí eu me comparecia 1 hora antes, na radional, me anunciava, aí ele está Porto Velho. O senhor Manuel já está aqui para falar com Dona Eulália. Dona Eulália já está aí. Bem alto, bem alto, gritando, né? Do telefone. Alô, Dona Eulália, o Manuel está aqui. Caiu. Alô, mamãe. Aí, caía a ligação. Né? Então era um negócio desse. Era terrível, terrível. E isso fazia do grupo ter uma solidariedade muito grande. Né? A gente tem uma figura que passou lá pelo Alto Madeira, chamado Silvio Santos, o Zé Catraca, que fazia rádio aqui. E ele fazia, mandava os recados aqui pelo rádio. Isso, Eu não me lembro qual era a rádio. Usava muito isso. Usava, né? Atenção, às 18 horas, tinha lá, assim como você tem a Voz do Brasil. 6 da manhã e à noite. Isso, e à noite você tinha o horário de ligar o rádio, porque ia os recados. Atenção, Dona Maria, lá do Seringal. Isso, do Alto Puru. Isso. Seu remédio está seguindo no batelão tal, no barco tal, né? É muito bonito. Que barato. Bem, e ler jornal era coisa para rico, né? Claro. Aí era, digamos assim, você não tinha hoje a popularização da imprensa, do jornal que tem hoje, né? Mas eu quero ressaltar aqui um ponto que foi muito importante, é que o serviço, o território, dispunha de uma representação em Belém, que funcionava na 1º de março, esquina com a Santo Antônio. Território do Guaporé. O território federal do Guaporé. Que é a gênese do estado de Rondônia. Ali tinha a representação do território federal do Guaporé, cujo representante tinha assento na Espévia. Ele que preparava a agenda do governador para ir lá, ou ele ia a reuniões não extraordinárias, mas a reuniões ordinárias. E ali havia um pequeno... todos eles eram funcionários daqui que iam transferidos para Belém. Então a gente tinha uma relação familiar com eles, certo? E essa relação familiar permitia que a gente usasse os malotes da representação para mandar carta para os nossos pais aqui, e também o serviço de rádio. Às vezes, quando a gente tinha uma emergência, um caso de doença, se comunicava através da radiofonia que a representação do território proporcionava aos estudantes da época. Viagem de avião, de vez em quando sobrava uma também, né? Se fazia muito Correio Aéreo Nacional, Correio Aéreo Nacional, com os Catalinas da FAB, né, ou da Pané, né? E o pessoal do Sul também vinha no Douglas DC-3 da FAB, né? Agora, deixa eu falar um fato também que eu acho que tem essa ligação com a história do que foi a vida dos estudantes daqui de Porto Velho que estudaram fora. Era muito bonito que na época de férias você reunia guaporenses, né, porto-velhenses, que estavam estudando em vários locais do Brasil. Os granjeiros estudando em Minas, os Afonsos estudando em São Paulo e Rio. Nós estamos falando de Afonso, do Boemundo Afonso. Eu moro na rua Boemundo Afonso. Pois é, Boemundo Afonso Arinos, né? E nós em Belém, outros no Nordeste, Pernambuco, e essa turma toda que tinham normalmente feito um colégio juntos, era uma hora de a gente se reunir, trocar ideia, trazer as inovações, resgatar os namoros, né? Com as moças locais, que a gente tinha que, infelizmente, se afastar delas. Descobri que tem alguém que ficou com aquela dali, que não... Tudo isso. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está vivendo um novo mundo da imprensa hoje. Você viveu essa imprensa de começar o Alto Madeira e vir chegar nesses 100 anos praticamente aqui. Quer dizer, você está com que idade, Manuel? Estou com 77. A gente não pergunta isso para homem bonito, não, mas... Orgulhosamente, 77 anos, bem vivido. 77. Mas aos 77 anos, você viu essa imprensa toda. Exato. Quer dizer, desde o seu nascimento, praticamente, você estava ali assim, vendo isso, vivendo isso. Quando é que você viu alguma coisa como essa transformação toda que a gente tem em termos de mundo acontecendo?
No pós-guerra não teve, né? A gente teve alguma coisa ali assim, mas isso aqui hoje é algo que é inédito. E para onde vai a imprensa escrita? É uma pergunta bem pertinente para o momento que o Alto Madeira está vivendo, né? Eu acredito que logo mais a tecnologia eletrônica vai dominar esse cenário completamente, né? Hoje eu vejo o cinema tendo uma concorrência muito grande com a televisão, né? Uhum. As produções têm que ser ajustadas ao que pensa a sociedade atual, a futurologia, os monstros, essas coisas todas, né? A sociedade está vivendo disso, é um fator a considerar. A internet, né? Hoje você pega as assinaturas de jornais, tipo a Folha de São Paulo, o UOL Jornal, e você vê notícias a tempo real, né? Isso tudo é um desafio para a imprensa escrita, porque ela vai ter que também ter mecanismos de convivência com isso, né? Desenvolver sistemas de produção de jornais alternativos também, né? Para ela poder enfrentar isso daí. Agora, eu acredito, e já estamos vendo aí, embora eu não sou adepto dessa tecnologia, eu te digo que eu não tenho nem o famoso Zap. Uhum. Os meus alunos, meus amigos, professor, o senhor não tem Zap? Não, não tenho. Eu tenho um celular que eu podia te mostrar aqui, tradicional. Aquele pequenininho. Pequenininho. Aquele Nokia, né? O pequenininho, estamos conversando. A gente ouve mal, mas funciona. Hoje você já vê, eu tenho alunos que de repente ele abre um tablet e imediatamente ele acessa a literatura que eu estou falando. Uhum. Enquanto eu fui para o Google, mexer, imprimir, ele já está... Ele está com um livro na mão. Já está com um livro na mão, né? Isso é bom. Isso é bom porque joga num professor de 77 anos uma enorme necessidade de reciclar-se com uma velocidade extraordinária, né? E eu acho, para responder a tua pergunta, que nós vamos ter que ver qual é a direção que os jornais escritos vão tomar. Eu não acredito que eles sejam submetidos a um processo de desaparecimento rápido. Uhum. Eles vão se redesenhar, né? Vão também ser participantes dessa mídia eletrônica, mas preservando ainda a tradição da impressão em papel. Não sei por quanto tempo, mas vai acontecer. Mas a tendência realmente é ele ser substituído. Altomadeira.com.br, eu acho que está vindo aí. Eu acho que esse é o caminho. Possível, E é interessante, eu estou falando isso aqui e eu estava me lembrando que antigamente eu me dirigia. A televisão é uma coisa meio louca, né? A gente olha para uma máquina e faz meio caro telespectador, como se estivesse vendo alguém ali dentro, né? É um trem meio louco. Mas é isso. Antigamente eu chamava aquela pessoa que está do outro lado da máquina que eu não estou vendo, mas que eu imagino que seja, de telespectador. Hoje não é telespectador, é usuário. Porque essa pessoa, às vezes, não está me assistindo através da televisão, que é aquele aparelho da sala dele. Exatamente. Está no celular, no Zap, no Facebook, no Skype, tudo isso. Enfim, né? Então eu acho que o nosso caminho é a adaptação mesmo. Aliás, isso aqui é papo de dinossauro, né? Isso é verdade. Pelo nosso tempo, né? Você vê, eu sempre recordo para o Euro que o Jornal da Bahia, que eu acho que você deve se lembrar, né? Bastante. Eu era leitor voraz dele. Pois é, o Jornal da Bahia enfrentou uma guerra muito grande com Antônio Carlos Magalhães, lembra? E ele chegou a ser impresso uma única folha com uma faixa dizendo: essa chama não se apagará. Isso. E o Antônio Carlos Magalhães tirou-lhe todo o oxigênio. E criou o Correio da Bahia, que hoje é um dos grandes jornais. Tirou o oxigênio do Jornal da Bahia e tirou o oxigênio também da Tarde. Foi. A Tarde conseguiu
Tinha conseguiu. uns Calmon por trás. Mas o Antônio Carlos Magalhães era terrível. Ele era... Quando gostava, mas quando não gostava, matava. Amava ou odiava com igual intensidade. Exatamente. Manuel Torinho, eu queria dizer que foi uma honra ter conversado com você. Muito obrigado. Essa é uma daquelas entrevistas que a gente faz, não é entrevista, é um bate-papo que a gente faz e que guarda com muito carinho. Eu vou guardar essa daqui com muito carinho, assim como eu guardei a do seu irmão, Euro, que esteve já aqui comigo, como eu guardei a do querido Ziraldo, que esteve aqui comigo, enfim. Mas é o seguinte, existem horas em que a pedra que a gente coloca para fechar esse mosaico que eu chamo aqui de Papo News, que é contar a história de Rondônia, colocando cada pedacinho, fazendo essa colagem, tem horas que essa colagem é um pouco maior. Você foi uma dessas colagens bem grandes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra, realmente. Muito obrigado. E eu quero te agradecer em nome dos meus irmãos, em nome de todos aqueles que fazem o Jornal Alto Madeira, e dizer o seguinte, que seja eletrônico, seja papel, seja em voz, o que é mais importante é que a imprensa goze sempre da liberdade. Isso é fundamental, né? A liberdade é que constrói a imprensa que esse país precisa. Se cercearmos a liberdade da imprensa dizer o que ela deve dizer, o país acaba. É verdade. Bom, para tirania, imprensa livre, não tem coisa melhor. Exatamente. Esse é o único remédio. Exatamente. Obrigado, Manuel. Ok. Prazer muito grande. Tudo bom.